Fala galerinha, beleza? Então, hoje eu tô aqui para tratar de um tema que já estava na nossa pauta para ser falado, mas que virou um tema de atualidade, que é o quê? Vocês já viram aí, é a questão racial nos Estados Unidos. É, eu pretendo tratar disso a partir principalmente da abolição da escravidão nos Estados Unidos, né? Ali durante a Guerra de Secessão, para chegar até os dias de hoje e a gente entender como se chega ao caso George Floyd, né? O que aconteceu para transformar esse tema, que já estava na minha pauta, num tema de atualidades, foi o assassinato de um homem negro, caso você não saiba, nos Estados Unidos, por um policial branco. Esse homem negro estava algemado, ou seja, ele estava já contido, e mesmo assim o policial branco ajoelhou sobre seu joelho, sufocou ele durante 8 minutos, que fez com que ele chegasse no hospital morto. E esse policial teve apoio de outros 3 policiais que viram a situação, foram alertados por pessoas que passavam, pessoas que gravaram e não fizeram nada para acabar com aquilo. Isso fez com que estourasse uma onda de revoltas enorme. Eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, dia 4, desde a semana passada, tem 8 ou 9 dias já de manifestações, caos nas ruas, fogo, mas eu quero que a gente entenda como se chega até aqui. E aí, é óbvio que a questão dos negros está lá desde a colônia. A economia das 13 colônias ela cresce em cima, né? Ela se baseia na escravidão. Era uma economia agroexportadora, daquele sistema mais de plantation mesmo. Eu falei para vocês um pouco sobre a situação, né, os conflitos norte e sul, já com as 13 colônias independentes formando os Estados Unidos, que o sul era escravista, enquanto o norte, já a partir do processo de industrialização, passou a ser abolicionista. Desses processos, eu gostaria de destacar, lá enquanto colônia, você tinha as feiras de escravos, a gente tinha aqui no Brasil também. Essas feiras de escravos eram feiras, assim, coisas horrendas, onde os escravos, aqueles seres humanos, eram postos ali como mercadorias para venda, e onde senhores poderiam estuprar escravas para ver se aquela escrava que seria como reprodutora, já que a escravidão dos Estados Unidos é algo importante, ela cresce muito mais via reprodução entre eles do que via tráfico. Você tinha também os escravos reprodutores, você tem escravos que têm mais de 1000 filhos, porque eles são usados somente como reprodutores para crescer essa escravidão de forma mais barata, né? Eles não precisavam ficar importando escravos de fora. E eu queria destacar também o que eu falei na aula de Estados Unidos no século XIX aqui, o seguinte, esse abolicionismo do norte, né, pós-independência, ele vai muito no sentido de ter se desenvolvido a industrialização ali e a indústria prega mercado consumidor. E para ter mercado consumidor você não pode ter escravo. Óbvio, existiam abolicionistas que queriam a abolição por princípios éticos, existiam. Só que em suma maioria eu acho que não dá para você falar de uma unificação desses interesses éticos. Muitos deles queriam a abolição porque eles queriam o mercado consumidor. Cabe destacar aqui também a importância que o negro teve na independência, porque eles lutaram ao lado dos americanos, e aí os negros lutam por princípios de liberdade e igualdade e são escravizados. E cabe a importância aqui, que é agora a partir do momento que eu vou começar a falar nessa aula aqui. Os negros, cara, eles são importantíssimos na vitória da União, porque quando Abraham Lincoln decreta o fim da escravidão, as pessoas, né, os negros escravizados aqui do sul, dos confederados, eles sabem que se eles lutarem contra, né, os exércitos confederados, quando a guerra acabar eles vão estar livres. Então eles são uma ótima, eles são uma ótima adesão aos exércitos da União. Só que a partir daqui, como eu falei para vocês inclusive na aula, de Estados Unidos, né, no século XIX, a partir daqui a escravidão acaba, só que o preconceito continua. E a gente vai ver esse preconceito manifestado principalmente nas leis Jim Crow. Eu não sei exatamente a origem do termo Jim Crow, eu procurei para saber se era uma pessoa específica, não era. O Jim Crow é como se fosse um princípio, que é um princípio que eu falei para vocês já, que é o princípio do livres, porém separados. Vocês negros são livres, mas vocês não vão viver junto com a gente, vocês vão viver separados. Os Estados Unidos, inclusive, financia a criação de um país na África, a Libéria, e manda alguns negros para lá. Só que isso é uma concepção completamente racista já. Por quê?
Esses negros que estão aqui são americanos, cara. Eles não vieram da África. A maioria deles já estava aqui. Foi da reprodução dos negros, sabe? Então mandar eles para a África como se estivesse mandando eles de volta para as origens dele já é em si uma concepção completamente racista. Para além disso, os estados do Sul, principalmente, criam essas leis de Jim Crow, que são leis segregacionistas. O que são essas leis? Os negros eles vão ter que estudar em escolas diferentes, não pode ter casamento entre negro e branco, os negros têm locais específicos para sentar em ônibus, os negros têm bebedouros específicos na rua. Uma dessa lei que não estava no cerne das leis de Jim Crow, mas é criada uma lei que diz o seguinte: o negro ele pode ser, o negro ele vai poder ser, não o negro, né? Os presidiários eles podem ser obrigados a trabalhar em trabalhos forçados, ou seja, você pode pegar um preso e botar ele para fazer trabalhos forçados. O que a polícia passa a fazer? Prender os negros. Existem leis que falam que os negros podem ser presos por vadiagem. Ou seja, você pode prender um negro por estar andando na rua, vadio, e a partir do momento que ele está preso, você pode obrigar ele a prestar trabalhos forçados. Ou seja, ele volta para a lavoura escravista, sabe? E para além disso, né? E isso em si, né, cria uma criminalização do negro por qualquer coisa. O negro ele passa a ser preso por qualquer coisa para favorecer os interesses das elites daquelas regiões. E não vamos ser ingênuos. O fato da escravidão ser abolida não faz com que as elites agrárias ali do Sul deixem de ser elites agrárias. Sendo assim, eles apoiam muito essas leis, principalmente essa lei que permite que os presos possam fazer trabalhos forçados, porque eles tinham perdido mão de obra. E isso devolveria um pouco daquela mão de obra para eles. Para além disso, com o fim da escravidão, são criados muitas organizações supremacistas. A gente conhece a mais famosa delas, né? É a Ku Klux Klan, que queria atacar os negros, massacrar negros, matar negros. E só que logo depois da abolição, ali na década de 1860, a Ku Klux Klan ela é massacrada pelas forças policiais, ela sofre muita fiscalização, e aí eles meio que arrefecem o seu ímpeto, né, supremacista. E aí os negros vão convivendo com mais de meio século dessas políticas horríveis, né, que vão querer segregar os negros. E lá em 1909 surge a NAACP. Eu não me lembro exatamente o nome, vocês vão me desculpar por isso, eu boto por aqui em algum lugar, mas ela é uma associação que é formada por intelectuais negros, por pessoas, né, simpatizantes dos movimentos negros. E o que eles buscam? Eles atuam em duas frentes, né? Eles primeiro dão assistência jurídica àqueles negros que estão sendo presos por qualquer coisa, aqueles negros que foram presos por simples preconceito do policial, e eles visam também dar educação para as crianças negras, né? Financiar a educação delas, para formar intelectuais, né? Que vão poder atuar dentro da própria NAACP como juristas para continuar ajudando os negros. Eu falei aqui sobre intelectuais negros, é bom que vocês saibam. Nos Estados Unidos, quando houve a abolição, houveram políticas para tentar incluir o negro na sociedade, sabe? Os negros tiveram acesso a terras, o Estado muitas vezes financiou maquinário para esse negro conseguir se estabelecer. Então, muitos negros conseguem ascender socialmente. Você tem uma região na Flórida, que é a região de Tulsa, onde houve um massacre, ali no começo do século XX, onde você tinha muitos negros enriquecidos que viviam naquela região. Mas, novamente, o preconceito não acaba. Isso é importante ser dito. E aí, cara, a NAACP ela vai crescendo, o ativismo, né, de quem participa da organização cresce muito. E isso faz com que em 1955
uma senhorita chamada Rosa Parks, uma enfermeira, no verão desse ano, ela estava voltando do trabalho, cansada, no ônibus. E como é que funcionavam os ônibus? Os assentos da frente eram destinados aos brancos, os assentos de trás eram destinados aos negros. E aí o ônibus não estava vazio. E óbvio, se o ônibus estivesse lotado, tivesse que alguém ficar em pé, os negros tinham que levantar e dar lugares aos brancos. Um senhor cismou querer sentar no lugar dela, falou, quero sentar no seu lugar. Ela falou, não vou levantar. Quero sentar no seu lugar. Ela falou, não vou levantar. Quero sentar no seu lugar. Ela falou, não vou levantar. E aí chamaram o motorista falou que ela tinha que levantar, ela falou que não ia levantar. Mandam a polícia lá para resolver essa situação, e aí ela é presa. Quando ela é presa e levada para a delegacia, o líder da congregação religiosa dela, um senhor chamado Martin Luther King Jr., junta muitas outras pessoas e vai para a porta da delegacia protestar. Apesar dela ter sido presa, dela ter sido fichada, eles conseguem libertar a Rosa Parks. E a partir daí, estoura um movimento que é o boicote aos transportes de Montgomery, que era ali a região, que era a região onde isso aconteceu. Por que isso é um reflexo da NAACP? Porque a NAACP, criada quase meio século antes, né, lá no começo do século XX, ela faz com que os movimentos de contestação social negra comecem a ter uma base jurídica, uma base política. Eles formam intelectuais para esses movimentos. E o Martin Luther King é um cara que é um intelectual negro, pastor, atuava dentro da igreja, dentro das congregações, pregando sobre liberdade, sobre direitos civis, sobre igualdade entre negros e brancos. Esse movimento de boicote aos transportes, ele vence. Eu não sei se foi a nível federal ou a nível estadual, mas acabam com a segregação dos transportes quase um ano depois, porque você tem aquele pessoal que está buzinando no ouvido do governo, eles não estão pegando ônibus, sendo assim as cooperativas, né, de transporte não estão lucrando, e aí se acaba com a segregação nos transportes públicos. Isso em 1956. Só que essa vitória em si, ela dá para os movimentos negros munição. Sendo assim, o Martin Luther King, que é a grande liderança nesse momento, ele começa a convocar marchas. E assim, o Martin Luther King ele era muito inspirado pelo pacifismo principalmente do Mahatma Gandhi lá na Índia, né? Resistência pacífica. E o que ele fazia? Ele organizava marchas. Essas marchas, eles marchavam pelas cidades mais racistas dos Estados Unidos, né? No Alabama, na Carolina do Sul. Eles marchavam pelas cidades mais racistas dos Estados Unidos e gritando palavras de ordem. E por que eles faziam isso e de forma pacífica? Porque a polícia reprimia eles com muita força, as pessoas tacavam tomates, tacavam garrafas, partiam para o confronto, e esses conflitos eram filmados. E qual era o objetivo do Martin Luther King aqui? Olha só, estamos protestando pacificamente e essas pessoas estão nos atacando sem o menor motivo. De outro lado do movimento negro surge uma figura, né, o Malcolm X, tem até post aqui na página sobre ele, que ele prega ele é um pregador do pan-africanismo e ele prega uma resistência mais por via da luta, por via das armas. Olha, já fomos reprimidos demais, temos que reagir às nossas formas. E essas duas frentes, muitas vezes o Malcolm X é pintado de um vilão, mas ele não é. Ele está protestando, e o protesto dele é legítimo. E junto com o Martin Luther King, eles são duas das lideranças deles, talvez sejam as principais delas, que vão ser as figuras do movimento pelos direitos civis dos negros. Esse movimento, ele ganha, de fato ele ganha. Em 1964 passa a Lei dos Direitos Civis dos Negros, se eu não me engano ela só é de fato promulgada em 65. Mas a partir daí, os negros eles ganham direitos civis iguais, equalitários aos brancos. Eu não sei se é nessa lei dos direitos civis, isso eu falei na pesquisa, que eu não sei se a lei do voto está aqui, mas é dito que todos os negros não podem ser impedidos de votar. Por quê? Sabe aquele cara que é o mesário da sessão eleitoral? Aquele cara, os negros eles tinham direito de voto, mas aquele cara ele podia simplesmente negar o direito de voto ao negro por racismo. E como você tem um segurança, um fiscal aqui, né? Você pode falar, esse cara aí tá querendo um tumulto, ele não pode votar. E aí
o negro era removido. Por preconceitos não podiam votar. E esse fato deles poderem votar faz com que eles possam eleger representantes negros para o parlamento, para o governo, né, dos Estados Unidos. E isso faz com que eles conquistem os direitos civis. Só que essa conquista dos direitos civis, novamente, mais de um século depois, se não me engano, 101 ou 102 anos após a abolição da escravidão, eles conquistam direitos civis iguais aos brancos. E isso quer dizer, de alguma forma, que o preconceito acaba? Não. E aí eu quero fazer um interlúdio, vou voltar lá para 1915, porque em 1915, um diretor racista, um diretor de cinema americano racista, D.W. Griffith, ele lança um filme chamado O Nascimento da Nação. E esse filme é um filme que valoriza, ele trata a KKK, né, a Ku Klux Klan, como grandes heróis na formação da nação. E a partir desse momento, a Ku Klux Klan reacende, ganha a força e ganha a forma que a gente conhece. Esse negócio deles vestido de toga branca, carregando fogueira, botando fogo em cruz, botando fogo na casa dos outros, isso é algo que aparece primeiramente no Nascimento de uma Nação, nesse filme, né? Um filme mais racista, né, do mundo. E nesse filme, o negro é apresentado como um animalesco, né? Ele persegue as mulheres brancas, e lembra, uma sociedade completamente machista, onde a mulher é a principal propriedade do homem branco, os negros eles começam a perseguir, os negros eles começam a ser perseguidos mais ainda pelos brancos, porque esse filme ele cria um ideário na cabeça do americano de que o negro ele é animalesco, que ele quer perseguir as mulheres brancas, que ele quer estuprar as mulheres brancas, quando na verdade, dentro dessa sociedade extremamente machista, as mulheres eram estupradas pelos seus maridos a qualquer momento, porque elas podiam não querer ter relações sexuais com eles, elas teriam que ter, porque era uma sociedade completamente machista. E esse filme, ele faz o ideário, né, ele reacende toda a questão do preconceito enorme que se tinha contra negros. Nessa época, vamos lembrar, a gente ainda tinha as leis de Jim Crow. Só para você ter ideia, o estado da Carolina do Norte, não, Carolina do Sul, não sei, enfim, muitos negros tinha pena de morte, e óbvio, muitos negros morriam nessas penas de morte. E eles tiravam fotos dos negros enforcados, mortos, e vendiam cartões postais, tipo assim, olha o que nós fazemos com negros no nosso estado. E dentre os movimentos pelos direitos civis, é importante falar sobre a Marcha sobre Washington, que é uma das marchas que o Martin Luther King organiza. Nessa marcha, ele faz o famoso discurso I Have a Dream, que ele faz um discurso mais voltado para o seguinte, o sonho dele é o sonho de igualdade. Procurem esse discurso, tem legendado no YouTube, vocês vão conseguir achar. E, de fato, como eu falei, eles conquistam direitos civis. A partir da conquista dos direitos civis deles em 64, óbvio, o preconceito continua. Esse estado policial contra os negros, que vão ver nos negros sempre... Se tiver dois caras suspeitos por um crime, um negro e um branco, quem você acha que o policial racista, né, preconceituoso, com toda essa mentalidade que antecede tudo isso que eu falei, trazida principalmente pelo Nascimento de uma Nação, quem esse policial vai apontar? Pro negro, sem dúvida, sabe? E aí, a partir da conquista dos direitos civis, a luta dos negros ela passa em muito para a cultura pop, né? Você tem negros entrando no cinema, você tem a própria publicidade se destinando a exaltar, né? As empresas de publicidade elas fazem o seguinte, elas começam a destacar o seguinte, os produtos, né? As campanhas, nós fazemos produtos que são para todos, a gente quer uma integração aqui. Tem um comercial que é por muitos publicitários até hoje, que é dito como o melhor comercial já feito, é o comercial da Coca-Cola de 1971. Eu indico vocês a procurar, tem ele no Google. Eu não me lembro o nome, mas assim, você vê várias pessoas negras e brancas lado a lado, cada um com suas garrafas de Coca-Cola, bebendo Coca-Cola e cantando uma música que dizia um pouco sobre igualdade, para dizer o seguinte, ó, a Coca-Cola é para todo mundo merece tomar uma Coca-Cola. E durante a década de 80, você vê muitos artistas negros entrando no cinema. Você tem o surgimento do maior diretor, né, de cinema negro
até hoje, que é o Spike Lee, também já foi tema de nossos posts do dia. Só que a violência policial contra os negros, ela começa não é que ela começa a aparecer, o Will Smith tem uma frase, né, que é muito singela nesse sentido. Ele diz o seguinte: a violência, né, o racismo, a violência policial contra os negros, ela não cresceu da década de 80, da década de 90 para cá. Ela só passou a ser filmada. E a partir do momento que ela passa a ser filmada, ela passa a ser veiculada e a gente pode ver. E aí o que acontece é que essa violência policial contra os negros começa a ser filmada. Foi o caso do George Floyd agora, mas foi o caso de outros protestos que aconteceram lá em 1992, em Los Angeles, quando, né, um taxista negro ele foi perseguido pela polícia por estar em alta velocidade. E quando a polícia chega até nele, 4 policiais espancam ele com um cacetete, só que essas imagens foram filmadas. No ano de 92, esses policiais são julgados e são declarados inocentes. Isso faz com que exploda os conflitos que são conhecidos como os distúrbios de 92 de Los Angeles. Só para vocês terem ideia, mais de $1 bilhão de prejuízo foram vistos na cidade de Los Angeles nesses distúrbios. Eu não sei exatamente qual foram as consequências, não sei se esses policiais foram condenados, mas aqui mostra uma reação dos movimentos negros, da comunidade negra, essa violência policial, e demarca muito bem o que eu falei sobre esse fenômeno da violência policial, não é que ela aumente, ela só passa a ser filmada. Só para você ter ideia, correm boatos nessa época que as duas grandes gangues de Los Angeles, né, os Bloods e os Crips, eles fizeram uma trégua para poder atacar a polícia. Isso é um boato que corre até hoje, que não se tem muito bem revelado. Então, assim, mostra que essa resistência negra americana, os movimentos negros, eles foram sempre organizados no sentido de combater isso. E aí a gente chega até hoje, né, com uma escalada da violência policial, né, dos negros. Governo Bush, governo Obama, o próprio Obama uma vez foi confundido por um segurança com um negro que tentou barrar ele de entrar num evento que ele estava indo por ser negro. O cara era presidente dos Estados Unidos, sabe? E óbvio, no governo Trump, que é um governo que tem pouca ou nenhuma compromisso com as minorias, isso acendeu demais. E como o Smith fala, esse massacre da polícia aos negros passa a ser filmado. E quando ele é filmado, todo mundo vê. E aí, a partir daí, a revolta explode como se o racismo tivesse crescido, mas ele não cresceu, ele só se manteve. Esse estado policial que massacra e mata negros, ele se mantém. E isso se mantém desde lá do que eu falei, daquelas leis que deixavam que os presos fossem submetidos a trabalhos forçados. Sendo assim, você cria o ideário de que temos que prender os negros. O negro é a razão dos nossos problemas. E nos Estados Unidos isso vira esses movimentos geralmente explodem porque os negros lá são minoria, não só no sentido sociológico, mas eles são minoria em número, eles são cerca de 10% da população. E só para vocês terem ideia do que é o preconceito, do que é esse estado policial contra negros, nas décadas de 80, 90, apesar dos negros serem só 13% da população, eles eram 70% da população carcerária. Enfim, relatando todos esses eventos, eu queria que vocês percebessem que essa questão dos negros, a questão racial nos Estados Unidos, é algo muito delicado e que ela tem raízes lá na colônia, mas principalmente a partir da abolição da escravidão. Quais são as raízes que eles têm? A escravidão nos Estados Unidos foi abolida há cerca de 170 anos. Desses 170 anos, 170? Por volta de 170, 160. 100 desses anos foram anos desses 160, ou seja, a maioria desses anos, foram anos em que os negros viveram segregados dos brancos via lei. Então não tem como você achar que só porque os negros têm igualdade jurídica com os brancos agora, o preconceito acabou. Tá bom? Enfim, papinho mais pesado, papinho necessário. Não citei muitos nomes, a gente está postando vários nomes de negros que são importantes para os movimentos aqui na página. Espero que vocês tenham gostado. Se informem e fogo nos racistas. Beijo, galera.